Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Hoje é quinta-feira, por isso mesmo é com muito gosto que recebemos Francisco Tavares no Fora da Caixa para olharmos essencialmente para três questões. Para já, o parecer ou relatório do Banco Central em relação aos leilões promovidos pelo INPS, um relatório que já suscitou algumas reações. Vamos também ver o que se espera, ou tentar perceber o que é que se espera desta primeira cimeira do investimento e financiamento jovem e, naturalmente, lançaremos um olhar sobre a diversificação da economia depois do diagnóstico que já se fez ao setor privado. O Banco de Cabo Verde anunciou na passada sexta-feira que considera legítima e procedente a reclamação efetuada pela maioria dos bancos participantes do primeiro leilão por julgar a recusa do Instituto de Previdência Social em disponibilizar o regulamento dos leilões e a falta de partilha prévia da fórmula de cálculo da avaliação das propostas como procedimentos opacos e incompatíveis com licitações públicas. O Ministério das Finanças defende uma articulação entre o INPS, o Banco Central e o Governo para a procura de melhores soluções para a aplicação dos depósitos do Instituto Nacional de Previdência Social. Francisco Tavares, era isto que estava à espera, esse posicionamento do Banco Central, recordando que o BCV já havia ordenado a suspensão desses leilões. Portanto, esse relatório acaba por, naturalmente, dar sequência ou vem na linha da decisão do BCV de suspender os leilões. Bom dia. Bom dia, cumprimento os rádios ouvintes, cada residente da diáspora. Sim, dá sequência à decisão que o BCV já tinha tomado. Mas esta questão é demasiado sensível e muito importante. Convém ter em conta que o INPS tem 119 mil segurados e cobre 280 mil beneficiários, ou seja, 55% da população de Cabo Verde. O INPS tem despesas de cerca de 7,5 milhões de contos, dos quais 3,6 milhões de contos com as prestações, 3,6 milhões de contos com a doença e maternidade e 3,2 milhões de contos com prestações diferidas, ou seja, as pensões. E a INPS tem que proteger hoje e sempre, não é? Tem que proteger hoje e sempre. Ora, 1.000 contos hoje valem muito menos daqui a 10 anos, mas daqui a 10 anos as despesas com pensões serão muito mais elevadas, as despesas com a doença e maternidade serão muito mais elevadas. Então o INPS tem que aplicar, tem que investir, tem que aplicar as suas reservas para poder proteger hoje e estar em condições de proteger amanhã, porque este é o sentido do seguro social. De forma que, como se costuma dizer, dinheiro que não rende é dinheiro parado. E de forma que eu começo por isso. É louvável a iniciativa da Comissão Executiva do INPS. Exatamente porque, aliás, já em 2019, o Banco de Cabo Verde reportava que o INPS é um depositante sistémico. Já se conhece a elevar a exposição dos bancos ao INPS. E em maio de 2023, o presidente do INPS, portanto, anunciara que ia avançar com o leilão dos depósitos, não é? Portanto, o que a Comissão Executiva do INPS fez é uma grande iniciativa, por um lado, que promove a transparência. Em vez de estar a negociar com um banco umas condições, com outro banco outras condições, promove a transparência, mas promove também a concorrência, visando rentabilizar, ou seja, melhor remuneração para os depósitos que o INPS. Parece-me que toda a gente reconhece aqui, digamos, a bondade dessa iniciativa do INPS. O que está em causa, digamos, é o procedimento, é o processo dos leilões. Porém, a operação podia ser conduzida de forma inatacável, de forma inatacável, de forma a que não deixasse margem para
para dúvidas. Do seu ponto de vista, o que é que falhou nesse processo dos leilões? Bom, o Banco de Cabo Verde já fez o seu trabalho, já tirou as suas conclusões. De forma como eu disse, o processo é que podia ser melhor, ou seja, podia ser convenientemente, tanto preparado e convenientemente articulado com o Banco de Cabo Verde, não é? Que quem assegura a supervisão do sistema bancário e por forma inclusive a preparar-se a banca nacional para este novo normal. Porque o normal da banca é ter os depósitos do INPS nas condições atuais. Portanto, o Francisco defende que o INPS devia ter havido, para já, uma concertação prévia entre o INPS e o Banco Central, enquanto regulador do sistema financeiro. Ontem nós ouvimos no Parlamento o deputado Julião Varela do PCV a dizer que essa parte precisamente em que o Banco Central exige essa comunicação prévia, essa articulação, que isso pode configurar uma ingerência, digamos, na autonomia de gestão de que goza o INPS. Não sei se pode fazer algum comentário em relação a isso. Nós temos que posicionar em cima da realidade. Portanto, o INPS tem várias áreas de aplicação, designadamente depósitos, tem outros investimentos, e a banca comercial tem levado a exposição ao INPS. Portanto, neste caso concreto, portanto, a operação podia ser preparada como foi. Acredito que a Comissão Executiva do INPS teve boa fé. Eu acredito que teve boa fé e tenho elementos para acreditar que agiram de boa fé e fizeram o melhor. Mas ao preparar deviam articular-se com o Banco de Cabo Verde, de tal forma que se preparasse a banca nacional para um novo normal, porque efetivamente para o novo normal, muito embora a operação de leilões que fizeram tocou apenas os depósitos da ordem, e a lógica do depósito da ordem é quiser que está disponível, eu posso movimentar a todo momento, não é? Mas sabemos que é a situação que nós temos. Tanto, como eu disse, esta é uma iniciativa muito louvável que tem que continuar. O INPS não perdeu, nem a banca perdeu. Para já os leilões estão suspensos. O INPS não perdeu, nem a banca perdeu, mas a operação podia ser conduzida de forma inatacável, de forma que não deixasse flanco para dúvidas. Não é? Portanto, é isto que tem que ser corrigido. Portanto, Francisco, agora o Ministro das Finanças, para já em primeiras declarações à imprensa, diz que o Governo está a analisar esse parecer, esse relatório do Banco Central, mas Olavo Correia vai avançando que nos próximos dias o Governo vai promover um encontro, digamos assim, tripartido, o Governo, o Banco Central e o INPS, na procura de uma saída, de uma solução, digamos, para esses leilões ou para a aplicação dos fundos do INPS. Acha que, de facto, a via é essa, ou o Governo deve imperar aqui, digamos, essa posição do Banco Central? Não, aqui o Ministério das Finanças detém a tutela financeira do INPS e o Ministério da Família a tutela política setorial, não é? Portanto, o Ministério das Finanças, o Governo tem que agir. E neste caso concreto, as coisas não podem continuar como estão. Nem se pode impedir o INPS de avançar com esta solução de rentabilização dos seus ativos. Não se pode fazer isto. E se necessário melhorar o quadro legal para que isso se faça, então o Governo deve criar um quadro legal para o efeito, se necessário. Mas há três coisas que têm que acontecer. Portanto, os leilões têm que continuar, agora sim, com uma melhoria considerável dos procedimentos. Há que criar, portanto, um quadro de procedimentos que garanta toda a transparência, a maior transparência do processo, e que garanta, portanto, também o equilíbrio
entre os diversos concorrentes. Mas o INPS não pode avançar com os leilões dentro daquilo que são as regras estabelecidas e não, passando aqui a expressão, inventar, digamos, regras no regulamento que vai contra aquilo que, digamos, está estipulado pelo Banco Central. Portanto, cingir-se àquilo que é o quadro regulatório neste momento. Por isso que eu disse, o INPS terá que continuar com os leilões, mas com melhorias, ou seja, seguindo procedimentos que sejam inatacáveis. Como disse, se necessário, o governo deve legislar para criar um quadro legal regulamentar adequado para que o INPS possa recorrer a esse mecanismo para promover a concorrência interbancária e promover melhor remuneração dos seus depósitos. Não é? Portanto, esta é a primeira coisa que tem que acontecer. Em segundo, há que proteger a banca. Por isso, há que criar condições para termos um período transitório durante o qual a banca adapta-se, a banca prepara-se para este novo normal. Portanto, há que preservar a banca. E eu sei que, tanto o próprio relatório diz que o Banco de Cabo Verde vai adotar medidas macroprudenciais para mitigar os riscos de elevar a concentração, ou seja, de elevar a exposição de determinados depositantes. Não é? Não há um atraso aqui na adoção dessas medidas macroprudenciais, já não era previsível, de facto, tendo em conta, digamos, o peso financeiro que o INPS tem e que pode, no fundo, desestabilizar todo esse sistema? Como eu disse, já em 2019, a situação era... o Banco de Cabo Verde notava isto, não é? E nos sucessivos relatórios, portanto, reporta concretamente a exposição da Banca Nacional a alguns depositantes institucionais. Ora, como eu disse, os leilões têm que continuar com a melhoria do processo. Porque o INPS tem que continuar a estimular a rentabilidade dos seus depósitos e, por esta via, estimular o desenvolvimento, a contribuir para o desenvolvimento do país. O INPS é o maior investidor público em Cabo Verde. Portanto, temos que conseguir as três coisas. Portanto, o INPS, com o Banco Central, eventualmente com a intermediação do Governo, terão que analisar o quadro legal e regulamentar que existe para a questão dos leilões, tanto, e acordar-se, portanto, procedimentos para os leilões. Esses procedimentos devem ser tornados públicos e nessa base, portanto, o INPS continua a realizar os seus leilões. E a banca deve adaptar-se, portanto, há de se criar um período transitório e mecanismos para que a banca possa adaptar-se a este novo normal. E com isto, portanto, nós temos que passar para este novo normal, em que os depósitos do INPS são adequadamente remunerados. Eles são utilizados pela banca comercial para conceder crédito, não é? Portanto, são estes depósitos que são poupanças dos trabalhadores e dos empregadores. São esses depósitos que nos garantem no futuro, garantem que o INPS vai poder hoje, que haja amanhã e sustentabilidade, sempre, e que haja sustentabilidade, que hoje é garantida. Temos que avançar. Bom, arranca hoje a primeira Cimeira de Investimentos e Financiamento Jovem. O certame vai decorrer nas instalações da FIC e a organização, neste caso o Governo, quer que a Cimeira seja um espaço de diálogo entre os jovens e as instituições do ecossistema. O que é que espera, Francisco, que saia dessa cimeira? É de facto uma necessidade a realização desse encontro, esse espaço de diálogo entre os jovens, sobretudo os jovens empreendedores e o ecossistema financeiro? É preciso levantar a ambição, não é? Nós temos um percurso, veja que de 2019 até o ano passado, o ecossistema de financiamento atingiu cerca de 5.000 empresas e promotores. Portanto, cerca de 7,3 milhões de contos foram garantidos pelo Estado e cerca de 13 milhões de contos foram investidos pela banca através do ecossistema. E isto permitiu, inclusive,
garantir a salvaguarda ou a geração de cerca de 24 mil empregos. Portanto, nós temos um percurso, mas é necessário levantar a ambição, porque nós temos ainda em Cabo Verde cerca de 17 mil jovens desempregados. Temos 51.700 jovens fora do emprego, da educação e da formação. Os jovens não têm tempo para esperar. Os jovens precisam de oportunidades. Não têm tempo para esperar, precisam de oportunidades. Precisam, exatamente porque nós estamos em fase avançada da transição demográfica. Portanto, é com a aceleração da integração dos jovens no mercado de trabalho que cresce a população empregada, nós ganhamos o primeiro dividendo, e é com a inserção de jovens qualificados em massa no mercado de trabalho que a prazo que nós ganhamos o segundo dividendo, ou seja, a economia ganha designadamente em produtividade. Portanto, é com isto que nós também contribuímos para aumentar o potencial de crescimento económico. E assim, temos um percurso, temos experiência a acelerar. Neste momento, nós temos capacidade para garantir a formação profissional de cerca de 5 mil jovens por ano. Bom seria que metade, ou pelo menos mais da metade desses jovens, saíssem da formação já como empresários, já com um kit a título de impulso de arranque, já como empresários, e possam assim, portanto, garantir o seu autoemprego. Portanto, eu espero que esta cimeira permita efetivamente conectar os jovens com o ecossistema de formação e emprego, com o ecossistema de financiamento da economia, conectar os jovens empreendedores entre si e conectar os jovens com quem conduz as políticas públicas, com o governo, e por esta via possa levantar a ambição dos jovens, mas também fazer com que o ecossistema entenda as angústias dos jovens, os insucessos que existem, mas também possam celebrar os sucessos. E por esta via, portanto, aumentar e acelerar o passo, ou seja, acelerar o passo em termos de criação de oportunidades de formação, de oportunidades de promoção do empreendedorismo, de oportunidades para a criação de empresas e para a geração de emprego para os jovens. O Francisco fala em levantar, digamos, a ambição, mas também pode-se olhar para esta iniciativa, para esta cimeira, como, no fundo, o reconhecimento de que nem tudo está bem nessas políticas públicas dirigidas aos jovens. Claro que sim. Claro que sim. Realizar uma cimeira exatamente para se fazer o balanço de como as coisas andam, portanto, para se analisar os sucessos, para se analisar também os fracassos, para se analisar os constrangimentos e juntos se encontrar novas vias para acelerar. Porque o país consegue mobilizar recursos o país consegue... O país tem uma vasta rede de cooperação e temos capacidade para fazer acelerar todo o empreendedorismo jovem e a geração de empresas e de emprego para os jovens, né? E esta cimeira acontece precisamente no contexto em que o país tem perdido também muitos jovens, alguns até com formação profissional e que acabam por emigrar à procura de outras oportunidades. Será essa cimeira, essa iniciativa, uma tentativa de dar resposta a esses jovens? Também, porque Cabo Verde é um país de oportunidades e temos muitas oportunidades por serem aproveitadas, não é? Essa cimeira também permitirá aos jovens conhecer as imensas oportunidades que o país ainda oferece e que o país oferece, e estas vão crescendo. Portanto, será seguramente uma via. Após esta cimeira, teremos muito mais jovens empreendedores, teremos seguramente muito mais empresas e melhor aproveitamento das oportunidades. Muito bem, vamos aproveitar estes minutos que nos restam, sensivelmente 10 minutos, para olharmos para o desafio da diversificação da economia. Isto vem a propósito de um estudo que foi feito pela International Finance Corporation sobre o setor privado. Essencialmente são identificados 3 setores ou 3 campos
campos com grande potencial de diversificação da economia, o turismo, economia azul e economia digital. Eu perguntava-lhe se há aqui novidades, tendo em conta que o próprio Governo já havia definido, digamos, essas áreas como aceleradores da economia e com potencial para alavancar, digamos, a economia do país. Neste quesito, portanto, nós estamos em linha, até porque isto dá sequência à Cabo Verde Ambição 2030. E a Cabo Verde Ambição 2030 foi construída juntamente com os parceiros de desenvolvimento, com a academia e com os cabo-verdianos de todas as sensibilidades, residentes e na diáspora. Portanto, a Cabo Verde Ambição 2030 já elege a diversificação da economia como o primeiro objetivo estratégico de Cabo Verde no horizonte 2030. Não é? Isto tarda a chegar, todos os governos falam nisso, mas continuamos com uma economia muito atrelada ao turismo. Diversificar a economia, exatamente. Ora, ocorre que pequenas economias insulares como a nossa tendem realmente a concentrar-se num único setor, como é o caso do turismo. O turismo representa cerca de 25% do PIB. E o que é que acontece? Tanto economias demasiado concentradas num único setor, como o turismo, são muito sensíveis, né? São muito vulneráveis. Como já tivemos aqui na pandemia, sim. Na pandemia da Covid-19, portanto, parou tudo. O turismo reduziu-se em 75%, nós perdemos, a economia teve uma recessão de 20,8%, perdemos cerca de 20 mil empregos, o desemprego aumentou, nós passamos a ter cerca de quase 78 mil jovens fora do emprego, da educação e da formação e inclusive a pobreza aumentou. Ora, então, há que diversificar a economia, é essencial para garantir o nosso futuro. É essencial, inclusive, para dar dimensão maior dimensão à nossa economia. É essencial para aumentar o potencial de crescimento económico, para se gerar mais empregos e empregos qualificados e bem remunerados. Ora, quem deve liderar a diversificação? Deixa-me só perguntar-lhe, a nossa economia tem potencial para crescer mais do que 5%? Há que criar potencial, há que aumentar o potencial de crescimento económico. E isto faz-se com a diversificação da economia, faz-se com o desenvolvimento do capital humano, mas também com reformas, né? Por forma que tenhamos instituições muito mais eficientes. Dizia, portanto, o Estado tem que liderar a diversificação da economia e nós estamos, ou seja, temos que apostar em setores em que o país tem vantagens designadamente, vantagens competitivas a nível regional, designadamente a economia. O turismo, nós somos competitivos a nível regional, já somos um grande destino a nível internacional e temos potencial para atingir 3 milhões de turistas em 2030. A economia azul, portanto, sabe-se, somos 99% mar. A economia digital, portanto, é um setor emergente, mas a própria indústria, no âmbito das oportunidades que a África tem com a implementação da Zona Livre de Comércio Continental Africano. Ora, nós temos... o turismo vai continuar a ser o setor líder em Cabo Verde, mas a economia azul deverá passar a ser o segundo setor em Cabo Verde, mesmo em termos de exportações. E vem depois a economia digital. Ora, a diversificação realiza-se por duas vias. A diversificação vertical, a diversificação horizontal. Ou seja, temos que apostar na diversificação vertical, ou seja, na diversificação do setor líder, que é o turismo. Quando nós diversificamos o turismo e atingimos cerca de 3 milhões de turistas, diversificar do ponto de vista do produto, diversificar do ponto de vista geográfico, ou seja, levar o turismo a todas as ilhas, diversificar do ponto de vista dos emissores, dos países emissores, diversificar também do ponto de vista dos operadores turísticos. Quando conseguirmos isso, então o próprio setor líder do turismo vai ancorar outros setores da economia. Por um lado. Por outro, há a diversificação horizontal, que consiste, portanto, em apostar em outros setores. Ora, a diversificação da economia implica uma maior intervenção do Estado e, sobretudo, exige um ambiente doméstico adequado para o investimento direto estrangeiro. Depende muito do investimento direto estrangeiro. Requer uma estrutura institucional confiável e suficientemente flexível, um sistema judicial funcional, uma força de trabalho também adaptável às necessidades de investimento e a novos produtos, uma ação de política económica persistente e determinada, estabilidade, baixa inflação,
estabilidade cambial e flexibilidade no mercado de trabalho. Ora, nós já estamos a Portanto, o que está a dizer é que o Estado deve liderar, não deve deixar tudo para o mercado. O Estado deve liderar. O Estado deve liderar. Nós já estamos... O que é que nós já estamos a fazer para diversificar a economia? Primeiramente, é preciso escolher os setores estratégicos. Quais os setores catalíticos? Já foram identificados. Identificados e, felizmente, fizemos-lo em articulação, ou seja, estamos em linha com os parceiros de desenvolvimento, inclusive com o setor, com os operadores económicos. Portanto, feito isto, nós temos uma estratégia de longo prazo para diversificar a economia. Temos que trabalhar para melhorar o ambiente de negócios, para estimular o investimento do privado nacional, mas também, sobretudo, o investimento direto estrangeiro. Temos que desenvolver o capital humano, continuar a investir no desenvolvimento do capital humano. Temos que continuar a apostar numa nova política industrial, porque temos potencial a desenvolver na área da indústria, e desenvolvendo a indústria nós geramos empregos que são bem remunerados. Havemos de falar da indústria dia desses. Exatamente. É essencial a reforma do setor empresarial do Estado. Exatamente porque a reforma do setor empresarial do Estado, designadamente através das privatizações e concessões, permite a entrada de parceiros estratégicos que têm capital, que têm know-how, que têm tecnologia, que têm mercado. Nós precisamos de expandir o nosso mercado. Portanto, nós estamos a reforçar a regulação. É essencial o reforço da regulação independente. Estamos a criar as zonas económicas especiais, exatamente para promover nas ilhas, em determinadas áreas, para promover condições especiais para o investimento e para o negócio. E, especialmente, continuamos a apostar no desenvolvimento empresarial. Estas são as grandes vias que nós estamos a seguir para promover a diversificação da economia cabo-verdiana. Mas é claro, nós temos que realizar o potencial dos setores catalíticos, como disse, o turismo sustentável, ou seja, diversificar o turismo e atingir pelo menos 3 milhões, a economia azul, que tem potencial para passar de 8% para cerca de 25% do PIB em Cabo Verde, de 11 mil para cerca de 30 mil empregos em Cabo Verde, a economia digital, mas também, como disse, a indústria e a própria agricultura, que tem um mercado de cerca de 1,5, um mercado potencial de cerca de 1,5 milhão de consumidores, não é? Portanto, aqui é acelerar essas reformas, não é? Acelerar estas reformas para lá chegarmos. Muito bem, Francisco Tavares, esgotamos o nosso tempo. Queria agradecer-lhe uma vez mais pela disponibilidade e por nos ter também ajudado na leitura de alguns assuntos que continuam na linha de frente da atualidade informativa e também na agenda mediática em Cabo Verde. Foi assim mais uma edição do Fora da Caixa. Daqui a pouco vamos ter notícias em síntese com Nani Vaz, recordando que logo a seguir a síntese de notícias estaremos em contacto com os nossos colegas que estão no Parlamento, o Ilson Andrade e o José António dos Reis, para continuarmos a acompanhar mais um dia nesta primeira sessão parlamentar do mês de março. Com isto também fica por aqui este Bom Dia Cabo Verde. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.